trazer algum entendimento maior sobre aspectos que estavam acontecendo na igreja de Colossos. E a gente vai ver isso agora com um pouquinho de detalhe. Mas antes disso, a parte que me coube trazer nesta manhã está no livro de Colossenses. Por favor, vocês abram aí, capítulo 1. E nós vamos ler hoje os versículos 13 ao 23. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 ao 23. Vamos ler? Dá mais um tempinho aí para os irmãos acharem essa passagem. Diz assim a palavra de Deus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Louvado seja o Senhor por essa palavra bendita e maravilhosa. Meus irmãos, um pequeno resumo aqui sobre essa carta. Como nós já vimos na aula anterior, o apóstolo Paulo estava preso em Roma quando escreveu essa carta. E ele recebeu a visita de um amigo dele. Ele diz aqui que é amigo dele, chamado Epáfras. E é relatado a Paulo os problemas que a igreja estava enfrentando. E a resposta de Paulo às dificuldades, aos desafios que a igreja de Colossos estava enfrentando, é justamente exposta nesta carta. Como nós vamos ver o primeiro capítulo somente, a gente tem que entender que tudo aquilo que Paulo trouxer nas linhas da carta é porque estava sendo debatido e também era para se trazer entendimento e também cura. Por exemplo, se a gente recebe uma carta e nessa carta uma pessoa menciona assim uma seguinte frase: é porque é necessário que haja um pouco mais de paciência. Quando você lê isso, que é necessário que haja um pouco mais de paciência, o que isso nos transmite? Que provavelmente nos relacionamentos entre as pessoas, tanto quem escreveu a carta e a pessoa que iria receber a carta, havia um problema sobre paciência. Então, ou seja, se é mencionado paciência, o termo paciência, a ideia de paciência numa carta, é porque aquele tema abordado é importante. Ou seja, era necessário trazer um entendimento e trazer a cura, ou trazer um conserto àquele termo. E Paulo usa alguns termos aqui na carta que seria até importante a gente sublinhá-los, porque a partir do versículo 13 ele vai discorrer sobre aquilo que provavelmente Epáfras tinha levado a Paulo, os problemas que ele tinha
identificado na igreja de Colossos, e Paulo vai, neste momento, então, tratar esses problemas. Então é assim que a gente tem que entender. O que Paulo está fazendo? Ele está tentando trazer luz a um problema verificado na igreja de Colossos, para que a igreja, a partir disso, a partir dessa carta, a partir do entendimento da carta, trouxesse para si cura. Então, ou seja, os termos que Paulo vai usar são aquilo que precisava ser tratado pela igreja. E Paulo faz isso em todas as outras cartas que ele escreve, gente. Temas centrais para serem tratados e para serem curados na igreja. Então, Epáfras, esse era ministro e amigo de Paulo, faz essa revelação. Então, o que a gente aprende também do contexto da igreja de Colossos é que eles tinham um contexto era uma mistura de uma igreja de judeus misturado com gregos, com gentios, ou seja, e aquilo ali, gente, a igreja estava no início ainda, então aquilo ali às vezes traz problemas. Os judeus podem levar a crença da palavra para um lado mais centrado na lei, quanto os gregos, o pensamento helenístico pode levar ao pensamento mais liberal, e isso trazer um certo conflito. E afinal de contas, como é que a gente vai lidar com a liderança? E liderança, inclusive, é um dos temas que o apóstolo Paulo trata na sua carta. A questão da liderança. Por isso que a gente vai ver Paulo falar sobre Cristo é a cabeça. Ou seja, é uma questão de liderança. Então, quando a gente vê Paulo falando de Cristo ser a cabeça, isso denota para nós que a questão de liderança era um problema na igreja de Colossos. Afinal, quem é que manda? Né? No pensamento grego, talvez Sócrates, né? O pensamento helenístico deve ser a liderança, né? Não, a lei, Moisés tem que ser a liderança para nós, segundo a visão dos judeus. Mas Paulo, ele vai tratar essa questão de liderança, ou seja, a primazia de Cristo, né? Ou seja, nem tanto pela lei de Moisés, nem tanto pelo pensamento helenístico, ou seja, ele vai mostrar aqui que a liderança é de Cristo, ou seja, por isso que o tema dessa aula é a primazia de Cristo, ou seja, Cristo é quem tem a primazia de tudo. Então, por isso, a primeira questão que eu identifico nessa parte da carta aos Colossenses é liderança. Meus irmãos, e isso é fundamental. Nós entendermos, como povo de Deus, que quem tem a primazia sobre as nossas vidas é Deus, é a palavra de Deus. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. E nós temos que viver com essa certeza, meus irmãos, porque a primazia é de Cristo. Mas antes da gente entrar nesses detalhes dos versículos, eu quero dizer para vocês que eu gosto ter o seguinte entendimento em relação ao livro de Colossenses, a carta de Colossenses. Ela, para mim, ela é um complemento de dois livros. Ela complementa o livro de Romanos e complementa o livro de Efésios. Por que eu digo isso? Porque no livro de Romanos nós aprendemos que nós somos justificados, somos pecadores que somos justificados pela fé. E no livro de Efésios nós aprendemos que nós fazemos parte do corpo, né? Ou seja, a partir do momento que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, quando nós morremos para Cristo, conforme explica o livro de Romanos, nós fazemos parte de um corpo. E esse fazer parte de um corpo, ele é melhor detalhado no livro de Efésios. No livro de Colossenses, ele faz esse elo, ou seja, é um pecador que é justificado e aquele que é justificado faz parte de um corpo. Ou seja, ele faz esse elo. Por quê? Porque o livro de Colossenses ele vai fazer essa junção. Você é justificado, faz parte de um corpo, corpo tem membros, né? Mas só que esse corpo tem a cabeça, e o cabeça é Cristo, como nós já lemos aqui.
E o versículo que eu gosto muito, meus irmãos, para fechar isso, está em Colossenses 2:12. Não é o tema da aula de hoje, mas só para dar uma pincelada para vocês. Colossenses 2, versículo 12, diz assim, ó: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, só esse versículo aqui do capítulo 2, ele é o resumo de tudo isso, esse elo, ou seja, eu sou justificado, eu tenho uma nova vida e faço parte desse mistério maravilhoso. Então, eu gosto muito disso, meus irmãos, de ver essa junção que o próprio livro de Colossenses faz para esses dois livros. Romanos, que nós somos justificados com Cristo, né? E o livro de Efésios também, que nos leva a lugares celestiais, ou seja, ele conecta duas cartas, né? Ou seja, resumindo, Romanos nos dá a ideia de que somos ressuscitados com Cristo e a igreja faz parte de um corpo, conforme é ensinado em Efésios. Só que esse corpo tem que ter um líder, gente. A cabeça, meus irmãos, ela determina todas as funções do corpo. Não adianta um corpo, só os membros, sem a cabeça. A cabeça rege todo o controle dos nossos órgãos, dos nossos membros. Então, é por isso que Paulo traz essa ideia de corpo e cabeça. Tanto corpo lá no livro de Efésios, como aqui também ele traz essa ideia de corpo, só que ele dá ênfase à cabeça. Por que ele quer isso? Porque ele quer dizer para os colossenses que existe um controle. Cristo é o controle. Meus irmãos, quando a gente lê a palavra de Deus e entende isso, isso faz sentido não só para os colossenses, faz sentido para nós hoje. Isso tem que fazer sentido para nós. Se nós, ao lermos uma palavra de Deus tão linda, tão reveladora, se a gente não colocar isso em prática nas nossas vidas, tem um problema. Quem rege a minha vida hoje? É o mundo ou é o Senhor? Quem é que tem a primazia sobre a minha vida? Sou eu ou é o Senhor? Quem é que determinou este dia lindo? Quem é que determinou que você estivesse do outro lado aí da lente para assistir a essa aula? Quem é que determina as coisas grandes e pequenas das nossas vidas? É o Senhor. A gente não pode ler uma carta dessa, uma resposta que o apóstolo Paulo dá a Epáfras para a igreja de Colossenses e não trazer isso para as nossas vidas. Essa carta, ela como toda a Bíblia, ela é viva, ela é contextual, ela é contemporânea, ela vale para mim, ela vale para você também. Essa carta, ela está dizendo, Cristo é a primazia, é Ele quem manda nas nossas vidas. É Ele quem determinou este dia para estarmos juntos, lendo a palavra dEle. Deus nos deu fôlego de vida, gente. Deus nos deu esse momento. Essa geração é que tem a incumbência, o privilégio de testemunhar o amor e a primazia de Deus. Cabe a nós, meus irmãos, pegarmos essa palavra e colocarmos ela em prática. Não adianta só lermos essas coisas lindas que vão ser. A gente vai ver já já, versículo por versículo, o que Paulo vem trazendo aqui, trazendo luz ao entendimento, não só de Epáfras, não só a igreja de Colossos, mas também para nós. Por que a gente tem que entender a primazia, meus irmãos? Porque os dias são difíceis e nós não precisamos viver dias de medo, meus irmãos, de jeito nenhum. Dias difíceis, mas somos forjados, somos soldados forjados. Eu gosto muito de assistir filmes de guerra, gente. Eu amo filmes de guerra, porque eu vejo o esforço de cada soldado, de cada comandante, de general, e aquelas batalhas e tudo mais. E eu vejo que nesses filmes de guerra, né, geralmente sempre tem lá um soldado ou um militar, né, principal da história, e mostra o esforço dele, né, e mostra que aquele esforço dele valeu a pena para algum objetivo. Então, meus irmãos, a vida da gente como cristãos também é assim. As dificuldades, às vezes, doem, mas nós somos forjados para vivermos uma vida melhor. Sabe, o soldado
bem treinado, ele resiste mais. Então a gente não pode ter medo das dificuldades, a gente não pode ter medo dos desertos. Eu sei que os desertos às vezes são difíceis, porque a gente tenta olhar onde está o nosso Senhor no deserto, né? Não se preocupe, meus irmãos. Deus não nos abandona. Os olhos do Senhor sempre estarão conosco. Nossos olhos é que às vezes não enxergam o Senhor. Mas o que a gente tem que fazer é levantar, lutar, se fortalecer e, acima de tudo, crer que o Senhor tem o controle de tudo. Eu estava vendo a palavra de uma irmã e ela dizia justamente sobre isso, né? Que a gente não tem que ter nem medo da própria morte. Porque ou a gente vai se fortalecer e vencer, ou a gente vai voltar para casa. A gente não pode temer essas coisas. E a gente tem que crer, meus irmãos. E quantas vezes eu vejo testemunhos de irmãos da própria igreja presbiteriana Manancial dizer que diante de todas as dificuldades que enfrentaram, nunca faltou nada. E esse é um testemunho muito recorrente no nosso meio, meus irmãos. E isso prova que a palavra de Deus é fiel, porque diz que Deus é o nosso provedor. Deus é o nosso provedor, meus irmãos. Então, do que temerei? Maior é o que está em nós do que está no mundo, meus irmãos. E a gente tem que tomar essas verdades da palavra de Deus e colocar aqui dentro, para que a gente viva uma vida sem medo. Sabe, se a gente tem que enfrentar os gigantes, então vamos enfrentar os gigantes com 3 pedrinhas, mas vamos enfrentar os gigantes. Não vamos nos acovardar, sabe? E para que isso aconteça, nós temos que ser crentes de leitura, crentes de viver a palavra, crentes que buscam na palavra o suporte, a base para a sua vida. E é isso que Paulo está dizendo. Quando Paulo quer dizer que Cristo, a primazia de Cristo, e ele é o cabeça da igreja, significa que quem cuida da igreja é Cristo. As decisões da igreja são recebidas por aquele que morreu pela igreja, por aquele que cuida da igreja. Por isso, meus irmãos, acalma o teu coração, acalma o teu coração. Sabe por quê? Antes da gente ver cada versículo desse, ainda não é o tema da aula de hoje, mas eu queria deixar uma ilustração para sua meditação. Está no capítulo 1 mesmo, versículo 26. Inclusive, eu sublinhei na minha Bíblia, 26 e no versículo 27, que diz assim, ó, olha só. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Gravem isso, gente. O mistério que estivera oculto. 27, capítulo 1, 27, tá? De Colossenses. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós. Então pode sublinhar também, Cristo em vós. Se você sublinhou lá no versículo 26, o mistério que estiver oculto, pode também sublinhar o versículo 27, Cristo em vós. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que existia um mistério que estava oculto, mas agora foi revelado à igreja de Colossos e está sendo revelado também aos nossos corações. Qual é o mistério? Cristo em vós. Gente, é esse o mistério. E eu queria deixar uma ilustração para vocês. Imaginem um balde. Exatamente, um baldezinho, qualquer que seja o tamanho. E vocês pegam esse balde e jogam no meio do oceano. Esse balde afunda. E ele vai sentar lá no fundo do oceano. O balde está no oceano e o oceano está no balde. É isso aqui, em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está revelando. É esse mistério. Cristo em nós e eu em Cristo. E ele deixa mais uma ilustração. E essa é para os casados, que já passaram por isso, para os noivos que estão passando por isso, e dos futuros noivos que vão passar por isso. Gente, é uma coisa muito legal. Quando a gente fica noivo, né, a gente põe a aliança, né, de noivado, e imediatamente vem aquela alegria, gente. Sabe, o semblante da pessoa muda, né? Ou seja, é um semblante apaixonado, simplesmente
porque está noivo ou noiva, né? Não se casaram ainda, estão simplesmente noivos. Essa é a ilustração de Cristo em nós. Eu tenho que viver a alegria de que eu já estou com Ele, eu já estou ligado a Ele, nós já somos a noiva dele. E nós temos que viver essa alegria, essa expectativa que um dia eu vou estar com o meu noivo, que a igreja vai estar com o noivo, que a igreja vai estar com Cristo. E é esse Cristo que está revelado aqui nesse mistério, é que Paulo revela Cristo em nós. É o balde que está no oceano e o oceano que está no balde. Ou seja, está tudo ali junto. Ou seja, Cristo entra em mim e eu entro em Cristo. E essa mistura gostosa que é o dia a dia de todo aquele que confessa ao Senhor Jesus Cristo, que crê nele. E é isso, meus irmãos, que Paulo vai tratar aqui nessa carta. Por que eu estou enfatizando tanto essa primazia, meus irmãos? Porque se a igreja de Colossos teve problema em identificar liderança, é provável que muitos de nós também tenhamos dificuldades em identificar a nossa liderança. E nós devemos respeito aos nossos líderes, meus irmãos. Acima de tudo, é Cristo. E nós também temos o nosso pastor, nós temos os nossos presbíteros, nós temos os nossos diáconos, nós temos os líderes da nossa igreja, dos ministérios. Nós devemos, meus irmãos, ser obedientes. Em primeiro lugar, Cristo. Nós também temos nosso pastor. Meus irmãos, uma ovelha não pode ser desobediente. Um filho não pode ser desobediente. Servos não podem ser desobedientes. Nós devemos aprender a ser obedientes. Se nós temos dificuldades de sermos obedientes ao nosso pastor, quanto mais a Cristo. Se nós temos dificuldade de sermos obedientes aos nossos pais, quanto mais a Cristo. Se nós temos dificuldades de sermos desobedientes ao nosso governo, quanto mais a Cristo. Por isso, meus irmãos, pequenos gestos de desobediência podem nos levar a grandes erros no relacionamento com Cristo, com Deus. Por isso que a gente tem que aprender que a primazia é de Deus. Ou seja, o pão que vai vir à minha mesa no dia de amanhã, que eu não preciso me preocupar, é uma primazia do Senhor Jesus Cristo. Não vai faltar. Não vai faltar roupa para a gente, não vai faltar alimento. A primazia é de Cristo. Por quê? Porque foi Ele que prometeu para a gente que Ele nos alimentaria. Os pássaros são cuidados por Deus. Deus é que sustém toda a sua criação. E são verdades que a gente tem que internalizar. Às vezes bate de tristeza, às vezes bate de desespero. Eu sei, eu também sou assim. Mas no fim do dia, eu geralmente dobro meu joelho, agradeço a Deus pela vida, agradeço a Deus por estar purificando o ar que eu respiro e falo, Deus, hoje foi um dia difícil, mas eu aprendi uma lição, mais um dia na tua presença. E eu sei que as coisas vão mudar. Porque eu sei que a primazia do Senhor é sobre a minha vida. E isso, meus irmãos, é fundamental. Mas o que mais o apóstolo está nos ensinando? Eu vou pegar aqui uma outra Bíblia aqui, que tem um quadro muito bonito que eu queria deixar para vocês. A primazia de Cristo, a partir do versículo 15 do capítulo 1, fala sobre o governo universal. E no versículo 15 em específico, diz assim, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Meus irmãos, se vocês querem enxergar Deus, vocês devem procurar essa imagem no próprio Cristo. Cristo é a imagem do Deus invisível. Ou seja, tudo que Deus quis nos revelar dele está revelado no Senhor Jesus Cristo. Sabe, o Senhor Jesus Cristo é a revelação plena do nosso Senhor Deus. Sabe, então Paulo está querendo dizer aqui, meus irmãos, que quando ele expõe essa verdade à igreja, ele está preocupado. Vocês da igreja de Colossos, vocês estão preocupados em enxergar Deus? Talvez os judeus estão dizendo, Deus está aqui. Talvez os helênicos estão dizendo, não, a imagem de Deus está aqui.
Paulo está dizendo, nenhum, nem outro. A imagem de Deus é Cristo, revelada. Só isso. Simples assim e direto. Então não se preocupe se A diz isso ou B diz aquilo. A imagem de Deus está no Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo diz, eu sou o caminho. Ou seja, Ele que vai levar cada um de nós a termos um encontro com o nosso Deus. Ele é a imagem do próprio Deus. O primogênito. Meus irmãos, e quando a gente vê a palavra primogênito, é claro que a gente vê aqui que na ideia de que o primeiro filho tem a honra de tudo, tá? Então, ou seja, ele tem a honra e a primazia de tudo, tá? Então, e o que mais nos revela? Cristo é o agente da criação. Versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Meus irmãos, o dono de toda a criação é o nosso Senhor. E isso, meus irmãos, é fantástico, fantástico, porque eu sou um contemplador da obra do Senhor. Esses dias eu estava lá em casa, e aí eu não sei exatamente o que eu fui olhar na janela, mas eu só sei que eu olhei para cima, e aí estava bem escuro lá na área onde eu estava vendo, e o Senhor já deu para eu ver direitinho o céu. Estava estrelado, estava lindo, né? Quando eu olhei aquilo ali, eu falei assim, para mim mesmo, é muito lindo, né? Cada estrela dessa tem um nome, ou seja, tudo criado, tudo é obra do nosso Deus. E aí eu me lembrei lá na palavra de Gênesis, quando Deus tinha, né, nas etapas de criação, quando ele completava uma obra, ele falava assim, ficou bom. Eu disse para mim mesmo, Senhor, ficou bom. Eu daria uma palavra, sabe, um superlativo aqui, exagerado. Ficou maravilhoso, Senhor, ficou fantástico, sabe? Tão lindo que estava o céu naquele dia, sabe? E a palavra de Deus diz que Deus falou assim, ficou bom. Deus é maravilhoso, gente. É esse Deus que criou todas essas coisas que a gente tem que louvar, sabe? Falar nisso, vocês já louvaram a Deus pelos passarinhos cantando? Hoje mesmo, bem cedinho, os passarinhos cantando. É Deus da toda a criação, meus irmãos. A gente tem que glorificar a Deus, porque a natureza declara a glória do Senhor. Isso é motivo de nossa alegria. O que mais a gente pode tirar? Sustentador, versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Meus irmãos, Deus sustenta todas as coisas. Ele sustenta átomos, sustenta micróbios, sustenta passarinhos, sustenta o mar, sustenta a rotação da Terra, sustenta a galáxia, sustenta outras galáxias. Ele é o sustentador de toda a criação dele. Sabe, e provavelmente eu vejo aqui, quando Paulo direciona essa palavra de que Deus é o sustentador, me passou em mente, por que ele traz essa palavra? Será que eles estavam na igreja de Colossos tendo problema em identificar de quem realmente era o sustentador das coisas? Será que o pensamento helênico estava trazendo filosofias de que a sustentação do mundo vinha de uma outra forma, ou talvez mesmo o pensamento judeu estava combatendo a ideia de que do sustentar de toda a natureza, da vida, de toda essa estrutura social de uma outra forma. Paulo joga limpo e claro, quem sustenta tudo isso? Deus. Então, meus irmãos, para quê? Para que serve essa palavra? Para nós que estamos passando dificuldades. Para você que está me ouvindo, que talvez não esteja passando dificuldade, mas se lembra de um momento de dificuldade na sua vida. Deus sustenta. Deus é o nosso sustentador. Ele sustenta a nossa estrutura, ele sustenta o nosso emocional. Eu concordo, às vezes a gente falha, às vezes a gente bate o medo, né? Mas a gente tem que internalizar isso, a gente tem que crer nessa palavra. Deus é o nosso sustentador. E além disso, eu vou um pouquinho mais longe. Não sou sustentador, provedor. Sabe o que é isso, gente? Provedor. E
os passarinhos estão sendo alimentados, toda a sua criação está sustentada. Por que Deus não sustentaria cada um de nós? A você que está me ouvindo. Qual é o seu medo? Por que você não se relaciona com um Deus sustentador? Por que você não se relaciona com um Deus provedor? Você sabia que quando a gente passa por uma experiência difícil e a gente é tratado por Deus e a gente vence aquela batalha, a gente é fortalecido, a gente tem um entendimento maior dos mistérios de Deus? Entender que Deus é sustentador da minha vida, meus irmãos, é fácil quando eu tenho dinheiro para comprar alguma coisa. Agora, crer que Deus é o meu sustentador quando eu não tenho nada, não tenho como comprar, é totalmente diferente, meus irmãos. Sabe? Então, será que nós não estamos sendo testados para saber se realmente somos fiéis ao Senhor? Será que essas dificuldades todo no mundo não vieram para que nós fôssemos tentados? Para um momento de maior dificuldade? Pensa nisso. Você está entrando em desespero ou você está entregando a sua vida ao Senhor? Ah, Paulo, mas você não entende da minha vida, você não sabe. Eu sei, meu irmão, pelos relatos que eu ouço de outros irmãos, não só da nossa igreja, mas de outras igrejas, os problemas parecem ser os mesmos. Dificuldade e medo. É mais ou menos as duas variáveis nas mentes, nos corações dos nossos irmãos por aí. Não só no Brasil não, viu? Fora do Brasil também. Será que nós não estamos sendo testados para entender que a primazia é do Senhor? Que Paulo está falando aqui para os colossenses, mas também está falando para nós hoje? Será que você não está precisando realmente parar e pensar, será que eu confio realmente no meu Senhor? Será que a minha fé continua firme? Por que a questão da fé é tão combatida, é tão alertada no livro de Apocalipse? Claro, todo o Novo Testamento. Fé. Por que o inimigo investe tanto para que a gente perca a nossa fé? Pensa nisso, meus irmãos. Sabe, se somos soldados de Cristo, nós devemos nos levantar mais fortes nessas dificuldades. Crer realmente que Deus é o nosso sustentador. E não temer, meus irmãos. Não temer, que nós temos um Deus vivo, um Deus que cuida da sua igreja. E o propósito do Senhor vai acontecer nas nossas vidas, meus irmãos. E este é o dia que Deus fez para que nós glorificássemos o nome dele, através desse estudo breve, de uma carta linda, uma carta que para mim une duas outras cartas, tanto de Romanos quanto de Efésios, e vai trazer aqui o controle de Cristo sobre as nossas vidas. É Ele que vai cuidar, é Ele que cuida e sempre cuidará da sua igreja, meus irmãos, até a volta dele. O que mais a gente pode trazer aqui? Cristo é o cabeça, versículo 18. Faz assim, ó. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ou seja, Paulo está, neste momento aqui, defendendo qualquer pensamento, qualquer dúvida de que quem tem comando sobre a igreja. Ele é enfático, Cristo é a cabeça. E poderia colocar, na verdade, ele põe um ponto final, né? Vírgula, a igreja, ponto, acabou. Essa é a frase. Ou seja, então as decisões sobre a igreja, nós que estamos enxertados na videira, nós que somos parte desse corpo chamado igreja, quem conduz cada um de nós, cada um de vocês aí, é o próprio Cristo. O Senhor tem a primazia sobre a igreja, e a igreja tem os seus membros, e nós vamos agir conforme a vontade de Deus. Mas para nós agirmos conforme a vontade de Deus, nós temos que estar ligados no Senhor. Vivemos uma vida de santidade, vivemos uma vida de retidão com a palavra. Nós não podemos viver um achismo. Não, nós temos que viver a verdade da palavra. E é isso, meus irmãos, que é revelado no versículo 18.
Ele é o princípio, ou seja, desde o princípio, o Senhor é a primazia, ele é o cabeça, sempre. E tem aqui uma coisa interessante, que às vezes traz muita dúvida aos irmãos, que quando diz assim, ó, o primogênito entre os mortos. Meus irmãos, o que significa isso, primogênito entre os mortos? Isso significa que Jesus Cristo inaugurou uma nova fase. Ele, ao morrer e ressuscitar, ele inaugurou uma etapa em que nós temos agora a condição de termos um novo corpo, uma nova identidade. Aquilo que foi perdido em Adão vai ser refeito em Cristo. Por isso que ele é a primazia, ou seja, ele é o primogênito entre os mortos, porque ele está inaugurando uma nova fase onde nós teremos, como ele foi, seremos ressuscitados e seremos transformados para a glória do nosso Deus. É isso que significa, meus irmãos, primogênito entre os mortos, tá? Simplesmente assim. Dos versículos 21 ao 22, é revelado que nós somos reconciliados através da sua morte. Diz assim, versículos 21 e 22 do capítulo 1. E a vós outros que também outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Meus irmãos, lembra daquela ilustração que eu falei para vocês do balde no oceano? Mas isso aqui também traz essa confirmação. Nós fomos reconciliados, nós fomos levados para a presença. É que nem aquela ideia do noivo e da noiva, né? Eles ainda não são casados, mas, sabe, o coração do noivo já está no coração da noiva. E o coração dela já está no coração do noivo. É isso, sabe? É essa ligação misteriosa, né? Que eu comparo com o noivado, né? É que nós estamos experimentando hoje. E que nós já experimentamos quando nós aceitamos a Cristo. Essa é a verdade, né? E que verdade é essa? Que nós já estamos com o nosso Senhor. E Ele já está em nós. Ou seja, nós somos reconciliados a partir do momento que o Senhor experimentou aquela morte terrível, Ele ressuscitou, nós fomos reconciliados, nós já estamos ligados a Ele, nós já vamos para Ele, nós sabemos que nós somos dEle e nós estaremos com Ele eternamente. Essa é a lição que eu quero trazer para vocês nesta manhã. Nós temos ainda alguns minutos, mas eu quero voltar aqui também para vocês, meus irmãos, para resumir. Versículo 18. Cristo é o cabeça e líder. Meus irmãos, não tenham medo de entregar a vida de vocês à liderança do Senhor Jesus Cristo. Porque estamos em ótimas mãos. E pela leitura da palavra aqui, e confirmação, claro, de outros livros e outros textos da própria palavra de Deus, sabemos que o Criador, ele tem uma obra redentora. Ele veio para nos remir, ou seja, ele veio perdoar pecadores, ele veio nos levar para uma nova experiência, ele veio nos transformar, ele veio se revelar e mostrar um caminho de volta para casa, sabe? Ele veio fazer com que as nossas vidas tenham um propósito. E é esse líder, é esse cabeça, é essa primazia que me leva a uma vida mais tranquila, sabe? Pela fé, mais tranquila. Porque se eu entendo que Cristo é a primazia na minha vida, se Ele é o meu líder maior, se Ele é o Criador, se Ele é o sustentador, a grande pergunta é, por que eu estou com medo? Por que você anda com tanto medo? Ele não sustenta a tua vida, não? Ele não sustenta a tua mesa para que você não passe fome? Ele não sustenta a tua saúde, não? Eu acho que sim, meus irmãos. Sabe? E é isso que a gente tem que entender.
Mas Paulo, e os irmãos que pereceram? Foi da vontade do Senhor? Sabe, nada, meus irmãos, vai nos afastar desse amor, nada vai nos tirar desse propósito. Nem alturas, nem profundezas, nem riqueza, nem pobreza, nem saúde, nem a falta dela. Nada pode tirar a nossa paz. Sabe, estando bem ou estando mal, eu sei que quem cuida de mim é o Senhor. Ele tem a primazia. E quando Paulo aborda esses temas nessa carta resposta a Epáfras, essa resposta não é só para esse ministro dessa igreja de Colossos, é para nós também, é para cada um de nós, é para mim, é para você, é para quem está perto, é para quem está longe. Temos que aprender que a primazia é do Senhor, sabe? E não é só de palavras, não é só de texto, é de um contexto de vida, meus irmãos. Ou a gente para e crê e confia no Senhor totalmente, ou a gente tem que, sabe, repensar nossa vida como cristão. Onde é que eu estou falhando? Por que eu tenho dificuldade em crer nas promessas do Senhor? Deus tem tantas promessas nas nossas vidas, meus irmãos. Lembra? Para pensar nas promessas que Deus tem na tua vida. Sabe? Elas vão acontecer? Sim, elas vão acontecer. Porque tem um Deus que sustenta a igreja. Tem um Deus que sustenta o nosso pastor e cuida dele. Para que ele seja um canal de bênção nas nossas vidas. Existe um Deus que cuida dos nossos presbíteros, das suas famílias, suas esposas, seus filhos. Porque Deus quer os nossos presbíteros fortes para cuidarem da igreja. Existe um Deus que cuida não só da nossa igreja, mas de toda a igreja distribuída na face desta terra. De toda a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não será desamparada. A despeito de muitas igrejas por aí, em alguns países, serem perseguidas. Mas a palavra de Deus não passará, gente. Essas verdades têm que estar internalizadas. Elas têm que ser convicção no nosso coração. Eu tenho que estar convicto disso. Eu tenho que crer nesse controle, nessa primazia, nessa estrutura inicial das nossas vidas. Vocês viram que Paulo fala assim que ele criou tanto as coisas visíveis quanto as invisíveis. Meus irmãos, existem bênçãos no mundo espiritual para cada um de nós. Ou seja, invisíveis, nós não estamos enxergando agora, mas elas existem. Elas fazem parte de um plano de um Deus sustentador. Elas fazem parte de um plano de um Deus que é o Criador de todas as coisas. Essas bênçãos visíveis, nós experimentamos, nós apalpamos, nós testemunhamos, mas também nós temos que testemunhar das coisas invisíveis que o Senhor tem a nos dar. O apóstolo Paulo fala aqui das coisas invisíveis, sabe, que vão ser criadas ainda para cada um de nós. Ou seja, talvez que aquela bênção que você esteja esperando para vir na tua vida, ela vai vir, porque ela vai vir do mundo espiritual, vem do trono da glória. E é isso que é importante, eu tenho que crer. Agora, eu posso não ter aquilo que quero. Vou dar um nome o objeto A. Um nome aleatório que vem na minha mente. Eu não tenho um objeto A no momento. Mas eu creio que no trono da glória do meu Deus, esse objeto A está sendo formado. E no tempo certo, Deus vai prover. Deus vai fazer com que isso chegue na minha vida e me sustentar. Eu tenho que crer nessas coisas, meus irmãos. Porque tanto o ter quanto o não ter é vontade de Deus. E nós somos moldados, meus irmãos, quando a gente está bem e quando a gente está mal. Quando a gente está alegre e quando a gente está triste. Nós somos moldados pelo Senhor. Porque Papai do Céu quer saber o que está aqui dentro. Às vezes nós nos enganamos. Eu creio em Deus. Pode vir o que vier, eu creio no Senhor. E tem um personagem que eu amo de paixão, meus irmãos, é o apóstolo Pedro.
E ele é uma pessoa fantástica. O apóstolo Pedro, ele mudou radicalmente de um homem que resolvia tudo na peixeira. Senhor, eu morro com o Senhor, eu vou para lá, eu vou para cima, eu vou para baixo, e ó, se vier aprender o meu Senhor, eu corto a orelha. Esse é o Pedrão. Brabo, brabo. Mas, quando ele ouviu o galo cantar, aquele homem teve uma transformação. E às vezes eu acho que a gente precisa ouvir galos cantando nas nossas vidas. Para que a gente pare para pensar, será que eu sou tão corajoso assim? Será que a minha fé está tão forte assim? Será que realmente eu sou fiel? Será que realmente a alegria do Senhor é minha força? Será que eu estou alegre na igreja? Às vezes a gente precisa ouvir o galo cantar, porque quando a gente ouve o galo cantar, a gente é confrontado com nós mesmos. Nas cartas de Pedro, eu vejo um homem totalmente diferente. E eu creio na ressurreição de Cristo, um dos motivos pelo qual eu acredito, um dos motivos pelos quais eu acredito na ressurreição de Cristo é Pedro. Porque Pedro, meus irmãos, antes de ouvir o galo cantar, ele negou o Senhor 3 vezes para salvar a pele dele. 3 vezes ele negou o Senhor Jesus Cristo. Não. Para quê? Para salvar a pele dele. Porque se ele confessasse que era apóstolo ou seguidor de Cristo, ele provavelmente iria apanhar ou ser morto naquele instante. Para salvar a pele, ele nega. Depois que ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, que ele é tratado, ele não mede esforços para pregar ao Senhor Jesus Cristo. Ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor e ele não tem medo nem de morrer pelo Senhor. Então, essa transformação de Pedro, meus irmãos, ela é, para mim, apaixonante. E ela é inspiradora para mim, sabe? Eu precisei ouvir alguns galos cantando na minha vida. Com certeza, eu já ouvi. Quem não ouviu? Né? Mas os momentos de dificuldade, no momento em que a gente é confrontado, é bom a gente se voltar para a palavra de Deus e encontrar na palavra de Deus o consolo, encontrar na palavra de Deus o ensino, encontrar na palavra de Deus o alimento espiritual, encontrar na palavra de Deus a certeza da vitória. Por isso que eu falei para vocês antes e que nós precisamos ter convicção daquilo que a gente crê. Exatamente, meus irmãos. A gente crê no Senhor Jesus Cristo, sabe? Mas será que a nossa fé é forte o suficiente para fazer de nós soldados fortes ou soldados medrosos? Né? Então, eu gosto de um filme, eu já falei para vocês que eu gosto de filme de guerra, mas para mim um dos melhores filmes de guerra é O Resgate do Soldado Ryan. Muito bom. E lá nós temos exemplos de soldados valentes e soldados covardes, né? E tem um em especial, um soldado que, na verdade, ele era soldado que trabalhava no escritório, mas foi levado para o campo de batalha. Praticamente não sabia nem dar tiro. E ele é transformado no campo de batalha. Então, esse exemplo eu quero trazer para vocês que, ao ler uma carta que nem essa de Paulo, o apóstolo Paulo, em resposta à conversa que ele teve com Epáfras, para tratar problemas na igreja de Colossos, é também uma carta para as nossas vidas hoje. Deus está querendo tratar a minha vida, a sua vida, e dizer que, acima de tudo, meus irmãos, quem cuida de cada um de nós é o Senhor, porque Cristo tem a primazia sobre a igreja. Cristo tem a primazia sobre a minha vida, sobre a tua vida. E isso, meus irmãos, tem que ser a mensagem principal desta manhã. Cristo é a primazia. Cristo é a primazia na mesa da tua casa. Cristo é a primazia no salário que você vai receber no final do mês. Cristo é a primazia na sua casa, na vida dos seus filhos. Cristo é a primazia no teu carro. Cristo é a primazia dos teus sonhos. Cristo é a primazia dos teus relacionamentos. Cristo é a primazia da tua igreja. Cristo é a primazia do teu casamento. Sabe? Aqueles que estão passando dificuldades no casamento,
Põe Cristo. Põe Cristo para cuidar do teu casamento. Põe Cristo para cuidar da vida dos teus filhos. Põe Cristo para cuidar do teu negócio, da tua empresa, do teu emprego, dos teus sonhos. Mas tenha certeza disso, meus irmãos. E eu quero pedir a Deus que vocês sejam abençoados com essa breve meditação, essa carta linda, e que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês. Faz uma oração para encerrar e dar alguns pequenos avisos. Paizinho amado, obrigado, Senhor, por essa palavra bendita. Obrigado, Deus amado, por este dia maravilhoso, Senhor. Pai, que nesta manhã, cada um de nós, Pai, possa parar e refletir se realmente estamos confiando no Senhor. Se realmente estamos colocando o Senhor como aquele que direciona tanto a igreja quanto a vida de cada um de nós, Pai. Bendita é a tua palavra, Pai. Bendita é a tua palavra, Pai. Nós nos alegramos, ó Deus, no Senhor, na tua palavra, na nossa igreja, Deus amado. Pedimos, ó Deus, que o Senhor cuide e sustente do nosso pastor, Pai. Cuide da família dele, Paizinho amado. Abençoa a vida dele. Abençoa o nosso país, ó Deus amado. Traz justiça social sobre a nossa nação, Senhor. É esse meu pedido em nome de Jesus Cristo. E que cada um de vocês seja abençoado nesta manhã, meus irmãos. Não se esqueçam, logo mais o culto à noite, tá bom? Irmãos, a nossa igreja tem enviado nos nossos grupos, no WhatsApp, e eu também já vi no Instagram também, um recado para que nós participássemos de questionário, exatamente, um questionário. Obrigado, Giovanni, está aqui me ajudando, gente. Um questionário. Meus irmãos, pega esse questionário, cada membro da igreja, pega o questionário, tá individual, não existe resposta errada ou certa. Existem respostas. E baseado nessas respostas, a igreja vai fazer um estudo. Nós queremos saber o impacto que isso tudo, as lives, os relacionamentos, os medos, sabe? A gente vai fazer um estudo baseado nas respostas de cada membro da igreja. Então, todos os membros, tá? Do mais novo ao mais velho, pode responder. As respostas são rápidas. Acho que 10 minutos, 15 minutos, no máximo, dá para cada um de nós gastarmos aí e respondermos esses questionários. Tá bom, meus irmãos? Mais algum? João, Gilmar? Nada não? Meus irmãos, tenham um bom dia, bom almoço, uma boa tarde e estaremos juntos logo mais com o Senhor Jesus Cristo. Beijo no coração. A gente fica tão nervoso, né? Acho que lembra tanta coisa que ia falar, fala metade. Oh, meu Deus. Deus nos abençoe, né? Gente, obrigado, vocês são 10, viu? Vocês são 10. Vocês estão arrasando, isso está dando certo, sabia? Que Deus abençoe a vida de vocês. Não, é sério. Amém. É sério. Deus vai abençoar muito a vida de vocês, porque vocês estão fazendo, porque essa palavra, vocês não sabem as pessoas que estão recebendo essa palavra. Com certeza. Não só, né? Todo esse mecanismo que vocês estão usando, vocês, os outros meninos, vocês estão sendo um canal de bênção na vida de muita gente. Alegrem-se nisso, viu? Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém. Vamos aqui. Giovana, essa questão. Vocês querem ajuda em alguma coisa, meus irmãos? Não, a gente só vai desmontar mesmo e vai embora também. Oi? Usa isso aqui, filho. É Jesus 1, 2, 3. Com J maiúsculo. Acho que a igreja. Tu é qualquer um, eu acho que dá certo. Se não der Jesus 1, 2, 3, é Jesus 100. A gente vai ter que usar. Nossa, 30% de bateria. Fraco, hein? Chega o bichinho tá quente. É porque o iPhone acaba mais rápido. Ah, é? É. E aí, você acha que foi bom? Tá beijando muito? Foi bom, foi bom. Bom, tá mais, tá criado. Por favor. Tchau, você. Tchau. Tchau. Tchau.
Vamos costelinha de porco. Tchau, tchau. Agora envia aí esse vídeo. Eu acho que a gente vai ter que ir lá na Laura. Não abriu. Não? Eu não sei se foi o caso do meu celular. Vamos tentar abrir aí de novo, ver se abre. Mas eu acho que não abriu. Deve ter sido com a confusão lá dela de subir. Deve ter dado alguma coisa errada. Abriu aí? Não. Vou até botar pra baixar. Vai ser 20 minutos. Então já bota logo pro YouTube. Vou ver se tá aberto aí. Ah, então. Vou desmontando aqui as coisas. Amor, como que baixa? Vamos lá. Ah, E agora? o vídeo tá salvo onde? No computador? Onde é que fica salvo? A gravação?